Tell me when we are live on the three platforms, okay? So now we are live, ok. Então sejam bem-vindos. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou a Crisley Leonel. Sejam super bem-vindos ao nosso canal Ocudus Academy, onde a gente ensina inglês para você que está aí precisando aprender inglês já para ontem, né? Então vem com a gente. E hoje a gente vai falar do mapa da fluência, é o roadmap, como é que você faz para aprender inglês mais rápido. E essa é a metodologia que eu já uso há mais de 10 anos com os meus clientes e que faz o cliente aprender, ou faz você também, né, aprender inglês mais rápido, porque aqui eu mostro a metodologia. Mas, Cris, que autoridade que você tem para falar isso, né? Então, só para vocês, para quem não me conhece ainda, né, falar um pouquinho de mim, eu estudo inglês desde os meus 7 anos de idade, então já há mais de 40 anos que eu estudo inglês, e eu nesses 40 e poucos anos, né, estudando, ensinando também, eu já passei por muita coisa com relação ao inglês, né, já estudei várias metodologias, já tive muita sala de aula, já tive vários professores, vários mestres também, então, eu venho aqui para ajudar você, para mostrar os caminhos, né, que nesses 40 anos aí, mais de 40 anos, eu fui trilhando, e esses caminhos hoje eu ensino, porque eu moro aqui no Reino Unido, né, estou falando aqui diretamente da Inglaterra, estou em Londres, Grande Londres, né, eu moro na cidade né, no bairro de Croydon, na verdade é um bairro dentro de Londres, e eu estou aqui já há muitos anos, né, eu vim para cá com 24 anos, e nesse tempo eu fui vendo, né, o que pegava para as pessoas, por que que elas não conseguiam falar inglês. Então, desenvolvi esse método, e aí quando eu voltei para o Brasil, em 2011, comecei a dar aula para executivos, para pessoas que precisavam trabalhar com inglês, porque eu já tinha trabalhado aqui em várias áreas, e aí eu percebi que não era só dificuldade com o inglês, tinha alguma coisa emocional, que as pessoas se sentiam como impostores, às vezes de estar falando inglês, ou às vezes achavam que não tinha pronúncia certa, dava aquela emoção negativa e travava, né? Se esse é seu caso, e assim, você não está sozinho, a gente falou semana passada do medo de falar inglês, né? E aí eu fui percebendo isso, então aí eu fui estudar como é que a gente faz para aprender, as metodologias de aprendizado mais modernas, então aí eu conheci o coaching e conheci também a psicologia positiva, a hipnose, a programação neurolinguística, me formei em todas essas áreas, tive a oportunidade, né, de estudar, mas eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, então por isso que eu estou aqui hoje, para que você, que às vezes acha que não tem a oportunidade, para que você possa saber qual o caminho para aprender inglês, né? Porque quando a gente entra na internet ou quando a gente começa, o inglês é tanta coisa, e realmente, porque a língua, né, uma linguagem, ela é muito ampla. Né? Como é que você se expressa em português e desde quando você aprende o português? Então, me especializei em dar aula de inglês para falantes do português, onde a gente entende, né, as diferenças, o que é igual, o que é parecido, o que não tem nada a ver, né? Então eu estou aqui para trazer isso para vocês. Lembrando que essa é a live número 89, a gente fez live por 1 ano e meio, a gente deu uma pausa para rever alguns conceitos, para olhar para algumas questões, e agora a gente está aqui de novo, porque a gente sentiu que nesse momento do Brasil as pessoas estão querendo aprender, estão querendo transformar suas vidas, e o ensino, o aprendizado é sempre um caminho para a gente ir mais longe, né? Então vamos ver como é que a gente faz aí para aprender inglês mais rápido, o roadmap. E, gente, esse roadmap é assim, eu diria que é o creme de la creme, né? O mais importante, o que você tem que fazer é o caminho, é para te dar um norte, o que fazer para aprender inglês, tá? Então, quem está aqui comigo no Insta, sejam super bem-vindos, né, quem está chegando agora, legal ter vocês por aqui. No Insta eu não consigo compartilhar os slides, então se você quiser acompanhar também os slides, para ter aquela parte visual, para você estar vendo também, não tá vendo só a mim, né, tá escutando também, então se você quiser ver essa parte mais visual, que são os slides, a gente está ao vivo também no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, o que fica mais fácil para você, lá a gente tem os slides, né? Então vamos começar, acho que quem tinha que chegar já chegou, e aí se você souber também de alguém que precisa desse conteúdo, alguém que está com dificuldade aí com o inglês, manda lá o aviãozinho, chama essa pessoa para a live, a gente vai estar toda quinta-feira aqui, toda quinta-feira, religiosamente, aqui às 7h07 da noite, aí no horário do Brasil, e aqui na Inglaterra, para quem está aqui na Europa,
Na Inglaterra, Estados Unidos, eu fico acho que a gente está 8 horas de alguns lugares, a 7 horas de alguns lugares, então fica mais, difícil, mas aqui na Inglaterra agora são 11h13, né, e aí no Brasil agora são 7h13. Então, sempre quinta-feira, toda quinta-feira, vou estar aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, without further ado, ok? Sem mais delongas, esse without further ado é o sem mais delongas, a gente vai começar. E se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui, com, né, o pessoal que ajuda a gente aí a fazer a live, eles estão atentos para o que está acontecendo, então se tiver alguma pergunta, coloca aí no chat e a gente responde, tá bom? Então vamos lá? Let's get started. Ok, so there we go. Então vamos lá, né, o roadmap, como é que a gente faz para aprender inglês mais rápido, ok? Então vamos ver aí por que que a gente precisa do inglês primeiro, né? Você já percebeu, e se você muita gente vem para mim e fala assim: "Nossa, Cris, eu tenho participado de entrevistas, quero uma promoção na empresa, mas para essa vaga eu preciso do inglês", né? Ou a pessoa às vezes, né, tá num momento de transição de carreira ou tá desempregado: "Cris, sem inglês eu não sou nem chamado para entrevista, não sou nem chamada para entrevista", mas existe um porquê, né? Quando a gente aprende o inglês hoje é o idioma do mundo, apesar que tem muita gente que fala espanhol, também no mundo, muita gente que fala chinês, mas o inglês ainda é e vai ser, por muito tempo ainda, a língua dos negócios, é a linguagem de business, né, é a linguagem que a gente usa aí o tempo todo quando a gente está, se comunicando com pessoas de outras partes do mundo, porque é uma linguagem mais fácil. "Pô, Cris, você vem falar que inglês é fácil". É, se a gente for comparar, por exemplo, com as línguas latinas, o inglês ele é muito mais fácil, porque não tem tanta conjugação verbal, você não tem tanto, o masculino e o feminino dos adjetivos, é mais fácil também. "Ah, mas Cris, eu não consigo memorizar o inglês", então hoje também vou ensinar você, a memorizar, a trazer, né, a memória aí de curta duração, que é aquela coisa que a gente esquece rapidinho, para transformar o teu inglês em memória de longa duração, para que você possa, né, lembrar do inglês que você aprende, tá bom? Então vamos lá entender por que que a gente precisa do inglês, né. O inglês ele é essencial para o mundo dos negócios. Mundo dos negócios internacional, business English, não tem jeito de fugir, né. E aí é onde eu foco mais, o óculos é muito focado, no inglês corporativo. Hoje, mais de 50% da internet está em inglês, então online presence. It's the official language in over 60 countries, então é a linguagem oficial em mais de 60 países, então a gente vai falar inglês com várias pessoas no mundo inteiro, mas, existem pessoas que, ou países que é a língua materna ou a segunda língua, a língua oficial. Cerca de 2 bilhões, 2 bilhões de pessoas no mundo falam inglês. Então, assim, o que que isso significa, né? A gente tem, em termos de população nativa, ou seja, que nasceu falando inglês, a gente tem mais ou menos umas 400.000 pessoas que falam inglês, né? 400 e aí quando você compara, essa 400 milhões de pessoas, desculpa. E aí quando você compara isso, eu vou dar uma estatística que fica mais fácil. Então assim, de cada 5 falantes do inglês, apenas um é nativo. Então as chances de você falar inglês com o chinês, com o australiano, que é nativo, ou com essa semana eu estava conversando com uma moça do Cazaquistão, né, num curso que eu estou fazendo, então assim, a gente vai acabar se comunicando em inglês. E às vezes até com o pessoal aí da América Latina, a gente às vezes acha mais fácil falar inglês. Eu tenho alguns clientes na Espanha, e aí às vezes o pessoal fala: "Ai Cris, vamos para o inglês que assim eu aproveito e treino", e eu acho mais fácil também de entender do que entender o português, porque eu não falo espanhol, né, então a gente acaba usando aí o inglês. E, agora um dado que é bem interessante para o Brasil, para o brasileiro, para você que está aqui, é que assim, o nível de proficiência do brasileiro, ainda é muito ruim. O que que isso significa? Não condiz com o tamanho do nosso país, né, e com a importância do Brasil como economia. Lê, acho que deu uma saída aqui. Espera aí gente, só uma coisinha técnica. Ah não, já voltou, já voltou. Desculpa gente, eu
Eh, aqui às vezes aparece porque eu tô com o tablet aqui, tô com o celular, tô com o computador, né, então tem bastante coisa acontecendo, mas é que a minha tela aqui sumiu, mas vamos lá. Então assim, por que que no Brasil, ainda mais hoje, ainda é uma vantagem muito competitiva você falar inglês, né. Ah, uma pesquisa, fez, algumas perguntas e verificou como é que está o nível de proficiência de 100 países do mundo, né, as 100 maiores economias. E o Brasil, a nossa proficiência, está no nível está na posição 58ª. We are 58th in this rank. E o que que isso significa, né, que apenas 6%, 5 a 6% da população do Brasil fala inglês. E não condiz com o tamanho da nossa economia, que aí oscila entre a 11ª, 12ª economia do mundo, né, estamos lá entre, né, os países mais importantes do mundo, mas a gente não consegue falar inglês, então às vezes a gente não consegue facilitar, as comunicações. E aí por isso que, algumas empresas têm medo de procurar fornecedores fora, de exportar, de fazer um trabalho melhor, procurar mercados maiores, por quê? Porque a gente não fala inglês, né. Então, é importante a gente mudar esse conceito e falar: "Não, falo inglês sim", ter a nação fluente, né, que a gente fala. Bom, e um dado que eu acho que é bem interessante, né, principalmente nas épocas de vacas mais magras, né, onde a gente tem inflação, where we've got inflation and difficulties, around the economy, quando a economia não vai bem, né, a gente lembrar que hoje no Brasil, quem fala inglês ganha até 60% a mais no seu salário, né, de 35 a 60%, dependendo do nível de inglês que você tenha. Então, assim, vamos aprender inglês, porque vai ajudar no bolso também. "Ah, Cris, mas custa aprender inglês". Hoje eu tenho percebido que custa mais não falar inglês, né, então difícil é não falar inglês. Por quê? Porque custa as oportunidades que você não tem. Né, custa aquela viagem que você poderia fazer, custa, de repente, a empresa não confiar que você vai conseguir se reportar para a matriz da empresa fora, se for uma empresa multinacional. Então, assim, é importante a gente falar inglês. Por que que eu estou trazendo essas informações, né? Porque às vezes a gente fica deixando o inglês para depois. A gente vai protelando, e aí chega uma hora que bate, né, ele bate na porta e fala assim: "Oi, eu sou inglês que você não tem". Então, fica aqui com a gente vai estar toda semana aqui para resolver essa situação, tá bom? Bom, vamos pensar aqui então como é que a gente faz para falar inglês mais rápido. E aqui eu trouxe as golden rules, que é o jeito natural de aprender inglês. Então como é que a gente aprende inglês naturalmente? A gente acha, né, que a gente se matricula lá numa escola e vamos falar inglês. Só que, infelizmente, o processo, de aprendizado, ele nunca foi questionado. Então, tentavam ensinar inglês, partindo do princípio que a pessoa já ia saber um básico, e quem que fez os cursos de inglês? Quem já era nativo, né. Só que aí não levou em consideração como é que a gente aprende naturalmente a nossa língua. Então, por isso que às vezes a pessoa fica lá 10 anos numa escola, 7 anos, e não consegue falar inglês, porque não está aprendendo do jeito natural. E depois eu vou falar de tradução, aprende por tradução, aprende, do português, e aí aprende toda aquela gramática e faz só uma coisinha ali, vou aprender verbo to be, por exemplo, aí fica ali aprendendo só o verbo to be, mas não consegue juntar essa gramática aqui com o que se fala, com o inglês real. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, né, das golden rules, qual é o processo natural para aprender inglês, tá bom? Bom, já estamos aqui. Obrigada quem está aí, está mandando oi e tal. E se você tem alguém, agora a gente vai entrar no conteúdo mesmo, né, então se você tem alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, manda lá o aviãozinho, chama para a live, dá o teu like que isso ajuda o nosso canal a engajar, ajuda a distribuir esse conteúdo também, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente aprende inglês naturalmente? Bom, ah, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a ouvir. Então é aquele momento onde você não sabe nada de repente, ou você já sabe um pouco, mas você tem prestado atenção, e não é o escutar, é o ouvir mesmo, né. E aí, a gente tem uma diferença entre listening e hearing. Hearing eu escuto porque eu tenho um aparelho auditivo, né, que consegue ouvir. Mas eu escutar com atenção, ouvir com atenção, é quando eu presto aquela atenção, a gente fala escutativa, né, inclusive. Qual a diferença de ouvir e escutar, né? É quando você está prestando atenção, por isso que a gente faz exercício de listening e não,
de hearing, ok? Então eu presto atenção. E a gente na nossa língua materna, in our mother tongue, the natural way, we learned how to listen since we were little, since when we were in our mom's womb. Quando a gente já estava lá na barriga da nossa mãe, a gente começou a desenvolver esse, né, o auditivo, e aí a gente começa a prestar atenção nos sons. E aí, a gente fica prestando atenção nos sons por 2 anos, aproximadamente. So we pay attention to the sounds for approximately 2 years. And then when we are around 1 year and a half, nearly 2 years old, we start speaking, ok? A gente começa a falar. E aí a gente fala perfeito, né, quando lá com 2 anos a gente tá falando perfeitamente. Não gente, não estamos falando perfeitamente, né. A gente tá falando com todas as dificuldades que a gente tem de quem tá aprendendo ainda uma língua, né. Então aí a gente fala errado, conjuga errado, aí vai lá pai, mãe, corrige, né, avó corrige, outras pessoas da família, familiares, so, parents start to correct us, and then relatives correct us as well. Parents and relatives, ok, gente? Falso cognato, vou falar deles daqui a pouco. Parents são os pais e relatives são os parentes, né? Isso é diferente aí no português e no inglês. E aí, quando a gente está lá com 2 anos, a gente começa a falar, mas a gente ainda fala errado. E aí vão corrigindo a gente, vão lapidando o nosso português. E aí é por isso que eu falo que tem um método natural. E aí, quando a gente está lá com 5, 6 anos, é que a gente vai começar a juntar sílabas. We're gonna start to put the put syllables together to form words, to form phrases, and then we start reading, and then we go like we put 2 syllables together, and then we start to understand that there is a structure. Aí a gente começa a entender que tem uma estrutura, e aí que a gente vai escrever. A gente vai estar escrevendo português quando a gente estiver lá com 9 anos de idade, né, 8, 9, a gente começa lá escrever sem precisar ali a mãe, o pai, o professor ficar ali tão em cima. Cris, mas então eu vou demorar 9 anos para aprender inglês? It's gonna take me 9 years to learn English? No, we can speed this up. A gente acelera esse processo. Por quê? Porque você já é adulto, né? E o adulto já não é uma folha em branco, então você já tem esse processo, só que você não lembra. Por quê? Porque você passou por esse processo quando você era muito pequeno, muito pequena. Então, a gente só chamar atenção para isso, porque às vezes a pessoa fica ouvindo e ela fala assim: "Nossa, mas eu já ouvi 2, 3 vezes essa palavra, eu não lembro, né". Precisa de um pouco mais, é trazer o inglês para sua vida. Então nunca é demais, tá, fazer uma imersão no inglês. "Cris, mas eu preciso viajar para fora, tá tão caro viajar para fora, né". A imersão, gente, hoje, você consegue, com um apertar de um botão, você consegue trazer o inglês para sua vida. Por isso que essa aula é super importante, que eu vou mostrar aonde que você precisa focar, tá bom? So, listening, speaking, reading and writing, esses são os 4 pilares do inglês, né, de qualquer língua, e aí a gente vai precisar fazer isso de uma maneira mais orgânica, mais natural, ok? So, up to here, everything ok? Até aqui tá tudo bem, gente? Se tiverem alguma pergunta, estamos aí no chat. Essa é só a introdução, mas vamos lá, chama o pessoal e vamos ver como é que a gente faz para aprender inglês mais rápido. So, how do we communicate? Sou especialista em comunicação, né, gente? Por isso que eu tenho estudado bastante tudo que envolve a comunicação. E aí, a gente tem um trabalho do Albert Mehrabian, ou Albert Mehrabian, né, tem controvérsias aí com relação à pronúncia do sobrenome dele, mas o que, que ele diz, né? Tem um estudo onde ele diz que 7% do que a gente comunica a gente comunica através das palavras, 7%. Nossa, Cris, então eu tô penando aqui no inglês por causa desses 7%, que desgrama, né. Mas é, exatamente, 7% a gente, entende das palavras, e o restante? O restante tem a ver com a voz, né, com a energia da nossa voz e com a linguagem corporal. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Let me tell you what is about it, okay? About the communication. So, the voice, the energy of your voice, okay? So, imagine that someone that you know, alguém que você conhece, conhece muito bem, a pessoa te liga, você não tá vendo a linguagem corporal, ok? E ela fala alô. No alô, você já sabe como essa pessoa tá. Ela já tá te comunicando alguma coisa. So, this person is already communicating something, ok? So then you know how the person is. Sabe aquela coisa, eu consigo ver que você tá sorrindo no telefone? É verdade. A gente consegue perceber essa energia. This is about language, about communication. And if the communication is congruent,
ok? Se a comunicação está congruente, a gente junta a energia da voz com o que é dito e faz sentido. Então imagina se eu falasse para você: "Nossa gente, eu tô com um problema grande pra caramba, né, o que eu tô dizendo não tem a ver com o meu gesto", então fica meio confuso. E aí eu vou falar assim para você: "Nossa", é até difícil, né, eu tô super feliz", não tá congruente. Então quando a gente tem tudo isso congruente, a gente consegue perceber melhor a linguagem. Body language is 55% of everything we communicate, and this is where we have the problem. Aqui, principalmente no inglês corporativo, é onde a gente tem o problema. Por quê? Você vai para uma reunião, you're gonna go there for a meeting, and then it's an important meeting for you, and when you are there, you are all crazy about your English, you are not confident, você não tem confiança no teu inglês, e aí a tua linguagem corporal vai dizer, vai mostrar que você não está confiante. Só que não é que você não está confiante porque você não é um bom profissional, você não está confiante no teu inglês, mas tudo a partir dali vira uma comunicação falha, uma comunicação cheia de ruído, ok? Então por isso que a gente está perdendo um tempinho aqui em falar da comunicação. Linguagem corporal, voz, a energia da nossa voz e as palavras correspondem a apenas 7% daquilo que a gente fala. Cris, eu estou no telefone, olha só, I think now everybody's going to relate to that. When we are over the phone, it's a bit more difficult to understand what the other person is saying. All right. And why this happens? Why does this happen? Because we lose the body language. We cannot see it, but we still have the energy of the voice, right? And if the line is crackling, if the line is not good, se a linha não tá boa, né? Se tem ruído na comunicação ali, porque tem um sinal tá ruim, alguma coisa, fica mais difícil da gente entender o que está sendo dito, ok? Então vamos treinar esse processo e agora eu vou te mostrar como é que você faz para diminuir esses ruídos da comunicação e conseguir se comunicar de uma maneira fluente em inglês, que é isso que a gente quer ser fluente, não é isso? Não estou falando de perfeição e nem falar que nem nativo, esquece essa história, eu vou falar por quê, daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Eh Vamos pensar aqui como é que a gente faz. E aqui eu estou trazendo o roadmap para você. Eu vou, mostrar aqui o mapa da fluência, né, o mapa da fluência, então eu separei aí em 10 tópicos, cada um desses tópicos representa os 4 pilares do inglês, né. Então como é que você sai do zero para estar falando alguma coisa, percebendo o que as pessoas falam, depois quando você está percebendo o que as pessoas falam passivamente, como é que você ativa o teu vocabulário, como é que você lembra, muita gente me fala que não tem vocabulário, como é que eu aumento o meu vocabulário? How can I do that? Ok? Como eu faço para aumentar meu vocabulário rápido? Como é que eu entendo o que as pessoas estão falando? Como é que eu faço para perguntar? Então, tudo isso a gente vai falar hoje nessa aula, ok? Inclusive, manda lá o aviãozinho, chama seus amigos, chama aí quem tem que aprender inglês ou quem tem que ter mais confiança em falar inglês, porque às vezes a gente parece que está naquele, a gente fala o forever intermediate, né. Então você entrou lá no lower intermediate até você estar no upper intermediate, onde você já está quase fluente, você fica ali e parece que você não está aprendendo nada, né. Você fala: "Gente, não é possível que eu não desenvolvo, que eu não consigo ter progresso". Vamos entender como é que a gente faz para progredir, ok? Let's understand how we can do to progress with our English skills, all right? So there we go. The first thing, and the very first thing, is about context. What is the context? E agora eu vou começar a falar mais em inglês, tá, gente? Então se vira aí, percebe, tá? Dá uma olhada no tom da minha voz, como é que eu tô falando, ok? So context. What is the context? So if you think about context, what is going on? Where are you? Onde você tá? Where are you? Where the language is happening. Então é o where, né? Onde que a linguagem está acontecendo. E aí a gente tem as WH questions, the WH questions, where, who, with who else, why this is happening, okay? Then we have the context. Normally it's the story. The story. Where am I? Where is this English being spoken? Where is the language being used? What kind of words are okay in that context and are not okay in the other context, okay? About jargons and things like that. Então, jargões, contexto, onde a palavra está sendo usada. Então, vamos pensar aqui, ó. In an airport, the language will be the language that we have in an airport. O que, que vai acontecer no aeroporto? Qual é o jargão do aeroporto? What is the jargon? What people are going to be talking about? Tickets, gates, flights, planes.
schedules, okay? And then we can ask for your boarding passes, okay, your passports. And then if you are going through customs, they're gonna ask what are you doing here? You came for business. Então, aquela parte da imigração, né? Do you have the ticket, the flight back? Is that booked? How much money do you have to stay here? Are you gonna be able to sponsor yourself? For how long you're gonna stay? Então, tudo isso faz parte daquele vocabulário de aeroporto, ok? Mas vamos supor que você está num business meeting. Qual é o vocabulário dali? Qual é o seu jargão específico do seu negócio? What is the jargon of your business specifically? And then, for example, if you go for a job interview, then it's another set of skills, it's another jargon. You're going to be talking about yourself, you're going to be talking about the company. Do you know about the company? Did you research about the company? What are you gonna be talking about? Então aí é o contexto. Em que contexto que está acontecendo? Que história é essa? Nós como adultos, a gente consegue fazer essa ponte muito rápida. Por quê? Porque eu já tenho um aprendizado, né, eu não sou uma página em branco. Então se eu falar para você agora, sei lá, inteligência artificial, artificial intelligence, what you gonna think? Você já começa a ter informações, né, "Pô, agora tá na moda o ChatGPT. Ah, now we're talking about ChatGPT, and then we are talking about computers, we are talking about Internet of Things, we are talking about security online, we are talking about Instagram, all those things that we are using now, social media. We are also talking about, broadcasting, que eu tô fazendo aqui com vocês agora, né, e live. A gente já tem essas informações, né. Então, vamos pensar como é que a gente conecta nesse contexto. E aí o que que a gente pergunta no contexto? O storyline. Where is this happening? Where is this story happening? Who is there? Quem são os personagens, né, do que eu tô falando? What exactly I'm talking about? Pay attention to that. You don't need to ask, but pay attention, look around, be connected, okay? When this is happening. Is there when? I'm going on holidays, I have to go to the airport, or is a business meeting and we had to close yesterday. We had the month closing and I have to give the numbers or tell or give a report about how much we sold last week or the last month, ok? Como que eu faço isso? Quais as palavras, né, que eu vou usar para dar o meu recado? Por que que eu vou dar o meu recado? Why am I giving this message? Ok? And we can ask people as well, why do you need this information? Where are we now? Then you are asking. Então você vai lá, tá num restaurante, qual que é o vocabulário dali? Né? Então, cada contexto tem o seu vocabulário. Então, quando você entra nesse contexto e fala assim: "Poxa, esses tempos atrás, eu lembro que eu estava fazendo um trabalho numa empresa, e eu cheguei, e eu já fui falando com a secretária em inglês, né, ela falou assim: "Ai, Cris, eu não entendo inglês", eu falei: "Não, mas eu tô chegando, né, o que que eu posso estar falando? Qual é o contexto, né? Chegando, tô te cumprimentando, tô falando oi, né, tô perguntando quem que tá aí", né, esse tipo de contexto, ok? So it's interesting for us to realize. Eu tive muita dificuldade com matemática, então a pessoa vinha assim: "Cris, 2 mais 2", eu falava: "Ah, eu não sei matemática". "Ixi, matemática não é meu cup of tea", né. E aí mas Cris é 2 mais 2, então eu tinha um bloqueio. Então, antes de você bloquear o inglês e entrar naquele modo pânico, que eu falei da semana passada, né, o medo de falar inglês, antes de você entrar nesse modo pânico, qual é o contexto? What's going on? Can I ask questions? Ok? Posso perguntar? Né. Bom, uma outra coisa que eu sempre falo aqui, né, I always say that, e quem já segue a gente, quem já está acostumado com as nossas lives, sabe que isso é, assim, é um bálsamo, né. This is the good news. So 40% of English comes from Latin. E aí eu vou provar isso para você agora, você vai dar uma olhada, você já sabe as palavras. Tem aqui algumas palavras, eu desafio você. Ale, we have a way to leave just the slides or not really? No, okay, no worries. We're gonna adjust that. Não sei se tá dando para vocês verem. Vocês conseguem enxergar aí? Me diz aí quem tá na live, se pode mandar um oizinho aí. Tô vendo um monte de gente aqui. Ah, nice to see you all guys. Ok. Então ali você tá vendo, ó, Academy, Air, Airplane, Anatomy, Angel, Architect, Aroma, Astronaut, Athlete, Atmosphere, Atom, Base, Bible. Essas palavras você já saberia.
sem eu precisar fazer uma tradução, sem eu precisar te dizer nada de significado. You know those words because they are the same in Portuguese. And those words, they don't come from Latin, strangely. They come from Greek. Elas vêm do grego, essas palavras, né? Então, assim, porque o latim também emprestou muita coisa do grego, tá. E aí a gente tem algumas outras palavras, olha aqui, information, intelligence, administration, production, universe, capacity, economy. Todas essas palavras você já entenderia. Sabe aquela coisa do embromation, por que que funciona? Porque mais de 16.000 palavras do inglês são formadas com aquela terminação "-ion". E se você colocar um "-ion" num verbo, a pessoa intuitivamente ela vai entender o que você está falando. Mesmo que talvez fique meio esquisito ou aquela palavra em específico não forma com "-ion", mas muitas, né, formam e 90% dos casos vai dar certo, ok? Então, espero que essa tenha sido uma boa notícia para quem está ouvindo aqui, ok? Vocês estão conseguindo ver os slides? Eu vi que muita gente migrou agora para o Face, Instagram, no, sorry, Face, LinkedIn and YouTube, para poder ver os slides, né? E olha aqui, esse aqui tem uns verbos de ação que eu uso muito com liderança. Trabalho muito com líderes, né? Gerentes, pessoas que estão almejando esses cargos também. E a gente trabalha muito os verbos, vocabulários de repetição. Então, olha aqui, ó. Acquired, administered, analyzed, appointed, approved, assigned. Você já entenderia essas palavras. Mesmo que você não entendesse nada, você conseguiria entender. Nessas palavras, o que que a gente precisa? A gente precisa lembrar da pronúncia. Ok? Dei uma engasgada aqui, né, no administered, eu fui querer pronunciar do jeito que eu pronuncio o português, né, estava no português, fui querer pronunciar, I tried to pronounce and I made a mistake, ok? E é normal a gente errar, né, essas palavras principalmente a gente erra a pronúncia, ok? Então quem está comigo aqui que já passou por isso sabe do que eu estou falando, e aí o que que a gente faz? A gente estuda essas palavras para ter certeza de que não é embromation, de que elas realmente existem no inglês. E posso te falar uma coisa? Quem foca nessas palavras acaba tendo um inglês mais sofisticado. Por quê? Porque o latim, gente, vamos lembrar lá da história, era a língua falada pelo clero, pela nobreza. Então, quem tinha acesso à educação conseguia falar latim. Para vocês terem uma ideia, a Pepe aqui, minha filha Pietra, ela estuda latim na escola, porque eles entendem a base do inglês vem do latim. Então, eles estudam essa base, they study the basis of the language, alright? So then, if you use Latin, it's more academic. O inglês acadêmico, ele é muito baseado no latim. No inglês acadêmico chega a ser mais de 40%, tá, gente? More than 40%, ok? So there we go. Oh, let me just stop there, parar um pouquinho aqui para dar um beijo na minha mama que chegou agora. Tá chegando, ai que delícia, tá chegando aqui na live. Nice to see you, mom. Ok, tá sempre aqui. Mom, aprende inglês aí que logo você vai, né, dar uma passeada por aqui. Bom, vamos falar um pouco aqui das palavras-chave, né? Language is predictable. Okay, everyone. So, how come language is predictable? I'll give this information, ok? E aí, ó, predictable é previsível, tá? Então, linguagem é muito previsível. Vamos supor que você comece a analisar o tipo de linguagem das pessoas e você pega as pessoas com as quais você está mais próxima, ok? People that you are very close, ok? Friends, family, people that are like at work, people who work with you. E aí você sabe até como essa pessoa vai juntar as palavras. É uma coisa tão impressionante que quando você está muito tempo com uma pessoa, you are with the person for a long, long time, you can understand the predictability of their language, and then you know how they're going to start a story, you know which words they're going to choose to tell you about something, and you're going to know how they're going to close the story, the end of the story, and what words they're going to use. Então você consegue perceber as palavras, você já sabe. Parece que você estava adivinhando que a pessoa ia falar aquilo. Mas não é que a gente está adivinhando, é porque você já prestou atenção suficientemente nessa pessoa, talvez inconsciente, e você já sabe como é que ela vai falar. Agora, se isso é verdade para outra pessoa, if this is true for the other person, what about for you? Você tem um linguajar previsível, ok? Eu treino muitas pessoas para entrevistas de emprego em inglês, muitas, porque a pessoa fala assim: "Cris, eu preciso desse emprego", então vamos treinar. Qual o teu vocabulário previsível? What is your predictable vocabulary?
talk about your profession. Como é que você fala da sua profissão? Que palavras que você escolhe? Você já treinou isso? Você já parou para pensar quais são os seus vocabulários de repetição? Ah, não ainda, né? Então vou te dar uma dica, pega um caderninho e vai anotando tudo que você fala lá no escritório, e tenta ver se você consegue falar isso em inglês, ok? E uma coisa, dá pra gente fazer isso sozinho? Dá, mas quando a gente tem um tutor, um mentor ajudando, fica mais agradável o processo e fica mais rápido, ok? So the process is much nicer, more joyful, ok? More pleasant. Ok, então vamos pensar aqui, ó. Principais palavras, a gente repete o tempo todo e a gente concentra nas principais palavras, main words, verbs, adjectives, nouns, etc. So, what are the things that we use all the time? The verbs that we normally use, the adjectives that we normally use, the nouns. Quais são os substantivos? A gente fala do quê? Né, que adjetivos que eu dou? Geralmente eu falo, né, eu tenho um pool de adjetivos para dar qualidade pra coisa, pra pessoa, para o meu trabalho, né. Esses dias eu estava fazendo análise DISC para um cliente e tinha lá vários adjetivos do que a pessoa é. É um executor, it's a executor, a person who is a bit more dominant in a way, and then this person has this kind of jargon, the jargon that classifies this person. E não é para botar uma label, né, que a gente diz, ou pôr uma etiqueta ou rotular. Na verdade, a gente faz isso porque nós somos previsíveis, para a gente ver qual é o nosso vocabulário de repetição. And then it's about your vocabulary as well. Always when I have a new client, I always talk to them like that. Não é o que eu quero ensinar para você. Porque o que eu vou ensinar para um físico nuclear é diferente do que eu vou ensinar para um médico, que é diferente do que eu vou ensinar para um advogado ou para um CEO de uma empresa. E se a empresa for uma empresa, sei lá, na área financeira, é um vocabulário. Se a empresa for na área farmacêutica, é outro vocabulário, ok? Então, qual é o teu vocabulário? What's your jargon? E eu sempre falo, não é o inglês que eu quero ensinar, é o inglês que você precisa aprender. This is the English that you need to know, you need to learn. Repetition. What are the structures that you are repeating over and over again? Às vezes até uma brincadeira, sabe? A gente faz aquela brincadeira tantas vezes, já é tão comum para a gente falar aquilo, algum ditado que a gente fala o tempo todo. Você já parou para prestar atenção? Have you ever stopped to pay attention what kind of language you use? Gente, eu trabalho com neurolinguística. Como é que as suas palavras te definem? E a gente faz isso, a gente absorve tudo que tem ao redor da gente, we absorb everything that is around us, ok? E a gente traduz tudo isso para o nosso interno, através do quê? Da nossa mente, né, o nosso cérebro que está decodificando. E como é que ele decodifica? Ele transforma em palavras. Isso é o que nos diferencia dos animais, né, olha que louco, e a gente não para para prestar atenção? Uau! Goodness me, start to do it, okay? Think about the false cognates, the cognates, as palavras que são cognatas, né, que são iguais da língua. Essas palavras, poxa, que legal, eu já sei tudo dessa palavra. Eu já sei onde que ela vai ser usada, em que contextos, eu já sei como escrever mais ou menos, né? Eu só tenho que às vezes prestar atenção num spelling que tem alguma coisinha diferente, né? Esses dias eu estava conversando com um cliente e a palavra chaos, que ele estava me descrevendo uma situação aí no Brasil, e ele falou assim: "Chaos, Cris, como é que escreve?" Aí eu falei: "É caos, mas você escreve com H". Ele falou: "Poxa, eu nunca pensei que ia escrever como escreve, né, mas ele ia falar caos ou chaos, né". E aí ele falou assim: "Como é que eu pronuncio isso?" Eu falei: "Chaos, chaos", ok? E aí foi interessante, porque ele falou: "Poxa, eu não ia escrever assim". Eu falei: "Então essa palavra que é uma palavra cognata, talvez você não saiba escrevê-la, mas vamos prestar atenção, né". E aí você já marcou que chaos é uma palavra que você escreve de um jeitinho um pouquinho diferente do português para o inglês. Então, quais são os cognatos, quais são os falsos cognatos? Quando a gente está falando, when we are speaking, only talking to people, it doesn't matter. Okay, but when we're gonna write, and nowadays we have all the artificial intelligence to help us when we are writing, so this is good. Morfologia, a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? A morfologia é como as palavras transformam. Então, é o estudo da forma da palavra. Se eu coloco um prefixo, um sufixo, e isso eu vou falar um pouquinho aqui, mas isso assim aumenta teu vocabulário exponencialmente. Vocês vão ver aqui hoje. So, morphology has the power to augment your vocabulary exponentially. So you're gonna have a lot of vocabulary without even making a lot of effort. Ok? É fácil, ok? What kind of English do you need? E qual inglês que você precisa? Ah, Cris, eu só quero aquele inglês para ir viajar,
né. Aí eu vou ser cliente, todo mundo vai me tratar bem, fica mais fácil. Não, Cris, eu preciso para passar na entrevista. Não, Cris, eu preciso, porque eu preciso fazer uma apresentação em inglês para matriz. Vou viajar mês que vem. E agora? Ok? What I'm gonna do, ok? Então vamos pensar aonde que você precisa do seu inglês, ok? E aí, aqui uma dica: 20% das palavras que a gente usa e repete o tempo todo correspondem a 80% do nosso vocabulário. Olha que coisa boa, olha que coisa boa. Aí quando alguém me fala assim: "Cris, mas eu não tenho vocabulário", ontem uma amiga minha me escreveu falando que não tinha vocabulário. Eu falei pra ela: "Epa, epa, epa, vamos parar com isso, porque você cria essa hipnose na tua cabeça, né, não tem vocabulário, tem vocabulário, tem aí você acredita nisso. Aí você acha que uma palavra que você não entendeu é porque você não tem vocabulário. Não, essa palavra que você não entendeu não é porque você não tem vocabulário, essa palavra que você não entendeu é porque ainda não faz parte do teu repertório. Mas será que você prestou atenção nela? Será que ela é importante para você prestar atenção? Maybe this word is not important, maybe you just listening to this word once in a while, once in a blue moon, uma vez ou outra, né. E aí se você não sabe, como é que você faz? Pergunta. E aí inclusive tem uma aula onde a gente fala só sobre como esclarecer a comunicação, é como perguntar, ok? So, esse é o conceito 80-20, que é o conceito de Pareto, tá, gente? Quem já conhece, que normalmente 20% de tudo que a gente faz corresponde a 80% dos nossos resultados. Oh my gosh, this is like a recognition about how often we spend our time in things that are not important, ok? Então a gente realmente acaba gastando nosso tempo em coisas que não são importantes, tá bom? Isso é uma regra para a maioria das coisas, tá bom? Ok, guys. Talking about vocabulary and morphology. Aqui, só para dar uma pincelada um pouquinho mais profunda, quando a pessoa vem para mim e fala assim: eu não tenho vocabulário, esse mantra hipnótico que você coloca na tua cabeça. Eu estudo hipnose. A pior hipnose ou a melhor hipnose é a auto-hipnose. Aquelas coisas que a gente fica repetindo, né, na nossa cabeça. The things that we are repeating over and over. Oh, English is, I'm not good in English. I don't like English. I don't have a vocabulary. My pronunciation is really bad. Okay, so if you were repeating this is not going to help you. Okay? I'm here to help you, so let's get to the point, ok? Então, o point do vocabulário. Gente, não viaja, tá bom? Não seja Hellmann's Airlines, porque aqui, olha, eu trouxe um dado para vocês, o British National Corpus, tem mais de 100 milhões de palavras na coleção de palavras que eles têm. E o dicionário de Oxford, eu até achei que ele tinha parado de ser impresso em 2012, mas eu fui dar uma olhadinha, ele foi a última vez que ele foi impresso foi em 2010. Por quê? Tava tão gigante, was so big, and then we had the computers coming around, and then now we have the words in a hit of a button. A gente tem as palavras assim, apertou o botão, tá lá. Então para que eu vou ficar carregando aquele monte de coisa, né? E outra coisa, imagina cada dicionáriozinho desse, cada volume, each of those volumes with about 700 pages. 700 palavras, sei lá, que fosse 500 palavras. Quanto de vocabulário que ia ter ali? Você vai saber tudo? Pega lá, te desafio, pega o dicionário em português se você sabe todas essas palavras. Ok? I was teaching a guy very quick because I can't give a lot of details, eu não posso ficar, né, falando um monte de história aqui, mas eu acho que aqui cabe. Eu fui atender um cliente e ele me perguntou uma palavra em inglês lá. Uma palavra, não lembro, não era nem importante. Eu falei: por que que você está me perguntando essa palavra?" Primeira aula, né. Ele falou: "É, porque você", acho que ele estava querendo desconto da gente. I think he was trying to get a bargain, ok. E ele falou assim: Cris, é porque você", Crisley, né, ele falou assim: "É que você, foi super recomendada, você estudou fora, você estudou em faculdades lá fora, blá blá blá, e você não sabe essa palavra?" Falei: "Não, essa palavra não. I never came across. Never, it was never important maybe", ok? Talvez nunca foi importante. Aí eu falei pra ele: "Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, você sabe o que que é a palavra modorrenta?" "Hã?" É modorrenta, você conhece essa palavra? Quem aqui conhece essa palavra? Quem tá aí online? Quem conhece modorrenta? Ah! Ô Sandra, tudo bom? Tá aí. Quem conhece essa palavra, gente? Alguém? Emerson tá aí também. Oh, well done. Paulinho tá aí também. Thanks for being here. Donis também. Um beijo para todo mundo aí, gente. Então, vocês conhecem essa palavra modorrenta? É em português, ué. Como que vocês não sabem? Não tem vocabulário? Percebe? Quantas palavras do português que a gente não usa? Né, dependendo do jargão, teve uma época, there was a time, I was teaching 3 lawyers.
great people, lovely people, ok? I love you to bits, ok? If you are watching, I love you to bits. Kisses, ok? E eles tinham um jargão todo especial deles. Era o advoquês, né, que eles chamam. E muita coisa eu não entendia. Português. Quem já abriu TV câmera lá que não consegue entender o que eles estão falando às vezes? Yeah, falou com o médico e o médico começa a falar, né, eu lembro quando eu aprendi que eu tinha que falar para o médico, eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, que o produto não podia ser usado concomitantemente, esse concomitantemente, gente, era até difícil eu falar, né. Hoje sai, mas na época, eu lá com 19 anos, 18, eu falei assim: "Gente, como é que eu falo essa palavra?", não é? Então assim, em inglês a mesma coisa, nem tudo é importante, então a gente foca naquilo que é importante. Porque não viaja, você não vai ter todo o vocabulário. E não é porque todo mundo a pessoa está falando com você, que ela escolheu o melhor vocabulário para falar com você. Se ela não escolheu, você pergunta, ok? You ask. Agora, se é um jargão da tua profissão, aí sinto muito, você tem que saber, ok? Then you have to study. Então vamos parar com essa história de não ter um vocabulário, esse mantra hipnótico, para de repetir isso para você mesmo, ok? Aqui eu falei para vocês que eu ia ensinar o milagre, né, da multiplicação do seu vocabulário, a gente vai ter uma aula sobre isso, mas é a gente perceber qual que é a raiz da palavra, e se eu com sufixos e prefixos eu estou transformando a palavra, with prefixes, suffixes, with the root of the word. The root of the word is, stem of the word. Stem é o tronco, a gente fala stem cells, né, que são as células tronco, mas é aquela partezinha que a gente chama em português do radical da palavra. E aí eu coloco um prefixo, um sufixo e formo uma outra palavra. E isso, gente, tem um poder de multiplicar o teu vocabulário, porque vamos supor que você tenha decorado lá os principais verbos do inglês, que são 300 para você usar o tempo todo, tem os 25 mais importantes e tem os 300, né, dentro desses 300 são aqueles que a gente repete o tempo todo mesmo em qualquer cotidiano, né. E aí, a gente pode lembrar que a gente pode transformar esse verbo em substantivo, em adjetivo, e aí a gente começa a perceber quantas transformações ocorrem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, trouxe 2 exemplos, tá? A palavra comfort e a palavra create. Comfort, discomfort, comfortable, uncomfortable, comfort, comfortably, ok? Eu tinha uma palavra e eu transformei essa palavra mais algumas vezes, então eu tenho mais 7 palavras. O create, creation, creativity, creator, creative, uncreative, create, recreate, creatively. Olha quantas palavras que vêm só de eu prestar atenção. Presta atenção. Então você já tem contexto, você tem as palavras que são cognatas, você tem essa transformação, você tem 40% do inglês que vem do latim. Tá fácil, né, gente? Não é bicho de 7 cabeças aprender inglês, tá bom? Cris, sério, sério. E gente, ó, eu provo isso, a pessoa rapidamente aprende a falar inglês. Com essa metodologia não tem jeito, ok? De não falar inglês, ok? Vamos lá, cognatos e falsos cognatos. Essa aqui não dá para ver muito bem, né, eu tirei da foto, mas existe uma tabela até para isso que você pode usar. There is a table, but nobody learns, through tables. A gente não aprende por tabela, né, isso que quer dizer, aprender por tabela. A gente não aprende por tabela, a gente precisa usar. Então pensa no seu dia a dia, think about, your language and then see if you use it all the time, ok? Tem um aqui, vou até trazer para vocês, o que que a gente estuda geralmente? Os cognatos tá fácil, 90% daquilo que parece vai ser mesmo. E aí você tem aqueles 10% que não vai ser. E aí é nessas que a gente foca, é nessas que a gente vai ficar estudando. A gente fala assim: "Ó, estuda essas aqui, porque essas aqui são as importantes e é onde o brasileiro erra, é onde o falante do português erra", ok? Então vamos ver aqui, ó, falsos cognatos. Aqui, ó, são esses de baixo. Quem não está vendo aí os slides, gente, the people who are on, Instagram, né, eu falaria para vocês irem lá para o Face, para o LinkedIn ou para o YouTube, porque lá eu consigo compartilhar os slides. E aqui no Instagram é só a minha voz mesmo, né. Enfim, mas também quem não viu, quem não está vendo pelo Instagram, porque agora não pode, está numa outra situação e não tem como, né, tá um jeito mais confortável, depois fica lá no LinkedIn, a live, então você pode entrar lá e ver os slides, tá bom? Mas vamos lá aqui, ó. Então, positive é positivo mesmo, potential, offensive, intend. Intend é ter a intenção de, ok? E aí eu coloquei aqui alguns falsos cognatos, que é esses que estão embaixo. Actually. O actually não significa atualmente. Esse
Olha, todo brasileiro erra. Pode ser o aluno do avançado como aquele que está no começo. Erra essa palavra, vai achar que é atualmente, e não é, essa palavra é realmente. Parents, que eu falei no começo, né, parents não são parentes, são os parentes são os relatives. Library, que não é livraria, é biblioteca. Aqui o parents que eu falei, pretend, esse pretend, muita gente usa, né, que o pretend não é o pretender, é o fingir, pretend. Ai, tenho mais um caso para contar aqui do pretend. Eu estava numa apresentação aqui, na Inglaterra, e era o Chamber of Commerce brasileiro, e a pessoa ia falar, por que que era importante investir no Brasil, why it was important to invest in Brazil. E a pessoa que começou a reunião, ela foi fazer a apresentação e ela falou assim: "I pretend to tell you a lot of great things about Brazil". E aí, que os nativos que estavam lá para investir ou pessoas de outros países entenderam? Eu vou fingir que eu vou falar um monte de coisa boa do Brasil. Se você fala isso numa apresentação onde você quer vender o teu país, né, para os investidores, o que que eles esperam? Que depois você faça uma brincadeira. E não aconteceu. E eu falei para o Ale assim: "Nossa, coitado, ele acabou de matar a palestra dele no primeiro minuto". Por quê? Porque usou o falso cognato errado, né. Então vamos tomar cuidado e aí, assim, no meu trabalho eu ajudo as pessoas a não ficarem repetindo essas coisas achando que tá certo. Eu falo: "Ó, cuidado e foca nessas palavras que essas aí são as que a gente erra. Those are the ones that we get wrong". Ok? Quem nunca, né? Se você tiver algum caso aí, if you have any example of something that happened to you, please comment to us and we're gonna be very happy to share, alright? So, vamos pensar um pouco na linguagem passiva e na linguagem ativa. A linguagem a passiva é a que eu recebo, a ativa é a que eu estou ativando o meu vocabulário, né. Então, passivo é o listening e o reading, eu estou recebendo, é aquela parte do forever intermediate que você fala: "Putz, Cris, eu entendo tudo o que eles falam, mas eu não consigo falar. Na hora que eu vou falar, eu travo". Então, como que você está treinando? How are you practicing? Yeah, I'll show you along our lives, né? Como a gente vai fazendo aqui as lives, eu vou te ensinar como é que você pode fazer isso, tá bom? Dá para aprender sozinho? Dá, mas é mais gostoso aprender com alguém, né? Então, sejam muito bem-vindos. A gente tem a plataforma, a gente tem como tá te dando esse apoio aí para a linguagem ficar um pouco mais fluida para você transformar o passivo no ativo, né? E o que que é o ativo? É quando você efetivamente fala inglês, quando você escreve inglês, quando você dá o teu input. When you give your input, when you are creative about language. Do you know when we were kids, quando a gente era pequeno, a professora falava alguma coisa e depois pedia assim pra gente: "Explica com as suas próprias palavras agora". Aí a gente começava: e não saía. Por quê? A gente estava fazendo esse trabalho, né, do passivo para o ativo. Só que a gente esqueceu de fazer isso. We forgot about it. So then we read, we understand, but try to explain. See if it's possible. Esses dias eu estava fazendo uma challenge com um cliente meu, eu falei: "Me explica isso daí", mas, era uma apresentação, eu falei: "Faz essa apresentação em inglês". "Nossa, mas agora, Cris, eu nem treinei", eu falei: "Faz". Porque daí o seu cérebro já vai começar a pensar, né, onde eu estou falhando, o que que eu preciso entender, o que que eu preciso aprender, quais as palavras que eu preciso saber. Essa apresentação quantas vezes você faz no ano? How many times you, give this presentation per year? Ah, 4 times per year. Eu falei: 4 vezes? E você nem pensou ainda em fazer ela em inglês? Ou deixar né, pensar no vocabulário dela em inglês? That's interesting, right? Ok, vamos lá. Que tipo de linguagem você quer falar? What type of language you want to use? It's a formal language, informal? Do you need more for business? Your English you need for business? Or you need an academic English to go to the university? Tô treinando um cliente que ele quer vir estudar aqui. Então a gente tá treinando para ele passar na prova do IELTS, ok? IELTS é uma prova de inglês para você entrar na faculdade, aqui eles exigem um nível mínimo, a maioria das faculdades 5, 5 é a metade, a nota máxima é 9, precisa tirar 5, então precisa estar no nível intermediário plus, né, para não passar com sufoco, onde eles vão avaliar seu speaking, reading, writing and, o listening, ok? Cockney English, qual que é o Cockney? Esses dias estava dando bronca nas crianças, eles chegaram assim: "Hey ma, hiya. Hey mom, how are you? Hey mom, hiya". Falei: "Não quero vocês falando esse inglês, pelo amor de Deus". Ok? What's up? What's up? Yeah, que é o WhatsApp, que é o que tá pegando, que já seria um pouco de uma gíria, né, mas assim, "What's up?".
Zap, que é isso, né? E aí a gente dá aquela bronquinha de leve, porque esse inglês é aquele inglês mais de rua, é legal, é descolado, mas não vai te ajudar a conseguir uma vaga numa empresa, ok? So that's kind of difficult, ok? Ok, slangs, gírias, né, tem muita gente que sabe falar gíria em inglês, aprendeu o street English que a gente fala, né, tava lá, veio aqui para Inglaterra, aí, geralmente eu dou aula aqui para essas pessoas que vieram para cá, trabalharam todos os tipos de trabalho até conseguirem ter um nível melhor, né, mas ali a pessoa às vezes não consegue sair daquele ciclo, por quê? Porque o inglês fica ali naquele cockney, que é esse inglês e desculpa falar, mas é inglês mais maloqueiro, né, aquele inglês, que você não teve, como você estudar, como você aprimorar, como você perceber que numa entrevista de emprego você não vai usar um inglês cockney, você vai usar qual? A linguagem da rainha, né, o que é o received pronunciation, vou falar disso daqui a pouquinho. Ok. Aí, ó, rainha, coloquei lá, né, nossa querida rainha, que Deus a tenha, né, God bless her, rest in peace. Her English was very clear. O inglês da rainha era muito claro. She had a very good English. Why? Because she had the Commonwealth countries, né, os países que são parte aí do Commonwealth, que são, antigos, países que eram colônias da Inglaterra, ou países que ainda, né, são de alguma maneira muito linkados à Inglaterra, eles têm um mercado comum e tudo, né, então, ela falava para esses países, e ela precisava ter uma pronúncia clara para que todo mundo entendesse, ela não ia usar palavras que daria dupla conotação, é tudo muito estudado, né. Sabe quem, essa linguagem received pronunciation na Disney também. Why do they do that? Porque é mais fácil, você tem uma audiência muito maior. Michael Jackson usava muito esse tipo de linguagem, uma linguagem que todo mundo ia entender, com uma pronúncia claríssima. Que é para ninguém achar que é outra coisa, né. Muito claras as pronúncias do Michael Jackson, né. Então é importante a gente perceber, né. Obama, nossa, o inglês dele é maravilhoso, né. Não é aquele inglês mais anasalado do Texas, né. Então é um inglês mais claro. Nem todo mundo tem essa eloquência, not everybody has it, okay, the eloquence, but I teach that as well. How can you have a better pronunciation? Copy those people that you admire, they have a good English, ok? Aí tem o slang aqui, né, trouxe aqui a foto do Snoop Dogg com o Eminem, teve uma cliente minha uma época, ela estava para estudar nos Estados Unidos, e estava né, melhorando ali o inglês, e um dia ela chegou e falou assim: "Hey Cre hiya, ra, what's up?" Eu falei: "Onde você está aprendendo esse inglês?" Ela falou: "Ah, você falou para eu fazer coisa que eu gosto em inglês, eu estou assistindo entrevista." Mas eu gosto muito de rap, então eu ouço a entrevista com esse pessoal. Eu falei: "Então, so, be careful because it's okay for you to know this English, but it's not gonna help you if you're gonna be on an interview or if you need to report something or give a presentation to your boss, okay? So be careful, alright?" O inglês mais acadêmico, né, aí aquele inglês mais informal, quando você tá lá no bar, nos amigos, num restaurante, o seu jargão profissional, what's your professional jargon? And sometimes it's very specific, so what's your professional jargon? Teve uma época que eu estava treinando um médico para fazer ele precisava tirar uma prova aqui, que é uma prova de cirurgia de coluna, então ele precisava saber, né, aquele jargão. E qual foi a nossa surpresa, que já não era uma surpresa, que todo aquele jargão era muito parecido em português e inglês. Era mais na pronúncia e a gente treinou mais a pronúncia. O inglês formal, né, esse é um inglês que você nunca erra, is the English that you're never gonna, go wrong. Então, received pronunciation, formal English, your jargon, your professional jargon, ok? Accents, então, assim, muita gente fala: "Ai, Cris, mas a minha pronúncia não tá boa." Que pronúncia você está copiando? What kind of pronunciation are you copying? Also, there are ways for you to reduce your accent, então, reduzir um pouco o seu sotaque, tem como fazer isso, né. Eu não me importo muito com sotaque desde que a linguagem seja clara, ok? If we are our pronunciation is very clear, then it's okay. I had a client, she had a very when she was speaking English, she had a very Italian accent. Ela é brasileira, morou na Itália, aprendeu inglês na Itália, e quando ela falava inglês, ela tinha um sotaque italiano. Olha que curioso, né? E também eu tive um caso de um cliente, ele trabalhava no Banco da China. E quando ele ia falar inglês, ele falava inglês com aquele sotaque chinês. E era muito estranho, porque era uma pessoa com cara de brasileiro, né? Cara, né, brasileiro também não tem cara. So, a face of a Brazilian, and then when he would open his mouth to talk,
it was very difficult to, not to find it, awkward, né. Era difícil não achar aquilo estranho, porque daí ele falava assim, "My name is" I will give you an example with my person, okay? "My name is Chris. I hope you're okay. I'm here to study English because I like English language and I like to speak English to everybody, okay? So I'm training." Então ele tinha esse inglês, era um inglês parecendo um chinês falando inglês. Nenhum problema, né, mas quando ele ia fazer entrevista para trabalhar em bancos americanos, né, dava aquela coisa esquisita, sabe. E aí ficava incongruente. Eu falei: "Ó, a gente vai ter que reduzir um pouquinho esse accent aí, porque senão fica estranho, né, e num ambiente financeiro é mais complicado, né, então vamos trabalhar um pouquinho, let's work a little bit on your accent, alright?" Eu fiz aula de accent reduction, ok, everyone. So I had a teacher, especially with the, sabe Thursday, for example, né, eu não conseguia. Então eu fiquei fazer os sons mesmo, né, as vogais, os ditongos, trabalhar tudo isso. Nossa, quanta coisa, Cris. Mas bottom line, você precisa ser claro, né. The end of the day you need to be clear. If you're clear, then fine. A gente não vai falar inglês como nativo, tá, essas são as pessoas que têm o inglês como primeira língua, né, então o jamaicano fala inglês, australiano, British, American, Irish, and they all have different accents, okay? And, what kind of accent we want to imitate, if we can say that, okay? E gente, esquece: "Ah, eu quero falar inglês como nativo", para. Quem te falou isso não ouve, ok? Porque a gente não vai falar inglês como nativo. Gente, eu estudo inglês desde os meus 7 anos de idade, há mais de 40 anos que eu estudo inglês, e eu não falo inglês como uma nativa. Por quê? Porque eu não sou nativa do inglês, eu sou brasileira, ok? Então eu falo inglês como uma brasileira. Fui atrás do meu sotaque, fui melhorar minha pronúncia, ok, para ser mais clara, mas eu não sou nativa do inglês. Esquece isso, ok? Porque aí você fica almejando uma perfeição, você fica sempre se comparando, you're always comparing yourself, and this just makes you feel bad about your English, ok? So stop that. Para com isso, tá? Tem hora que eu vejo assim uns YouTubers aí, ah, você tem que falar inglês como nativo. Não, não tem que falar inglês como nativo. Bateu o pé nisso. Inclusive tem um movimento, nós professores, a gente tá batendo nisso para o pessoal parar com essa coisa de, ai, tem que falar que nem o nativo. Ô gente, 2 bilhões de pessoas no mundo falam inglês, os nativos são em menor número. "Hey, hello, you can understand me?" Esses dias o Lorenzo estava tirando sarro aqui, que eu falei, Lê? Que ele falou que eu usei a pronúncia errada, aí eu come aí eu falei uma coisa lá em português, daí ele ficou eu falei: "Você sabe português?" "Não sabe, né?" "Ah", que ele esqueceu o português, ok? Então, a gente tomar cuidado com isso, não é para ser arrogante não, tá gente? É só pra gente não se diminuir perante ninguém, ok? This is very important. Até vou contar um caos aqui rapidinho. Ai, Lê, já passou da 1 hora, né. Olha, fala tenta fazer essa live de 1 hora, né. Eu estava trabalhando com um cliente e ele corresponde a 40% o hub do Brasil corresponde a 40% de toda a negociação do mundo, acho que eu já até comentei isso com vocês. Falei: "Whatever your English, ok?" Aí ele entra, né, sem confiança no meeting, eu falei: "Não, você tem que entrar com confiança, você representa 40%. Estamos mandando dinheiro do Brasil para fora. Opa!" Okay, so be confident. So then, we speak English as a second language. This is how it's gonna happen. A gente vai falar muito mais com falantes não nativos do que falantes nativos. Cris, mas eu reporto para a matriz. E você acha que na matriz só nativo que trabalha lá? Aqui na Inglaterra, em Londres, gente, assim, é tão cosmopolita, que esses dias eu estava num curso, eu falei com uma búlgara, uma moça do Cazaquistão, uma italiana, tinha uma chinesa, uma japonesa, e a gente fazendo grupo ali todos juntos, conversando. E qual que era a língua que a gente falava? Inglês, mas cada um com o seu inglês. No native good English, ok? So, there we go. Sadrina, obrigada. A Sadrina está colocando aqui: "Que gostoso ouvir os seus ensinamentos". Ah, obrigada, a gente vai estar aqui toda quinta-feira, tá, Sabrina? E se você quiser ver os slides, a gente está no Face, no LinkedIn e no YouTube também, tá bom? Bom, quem aprendeu por tradução e interpretação? A gente traduz de alguma maneira, we translate in a way, okay? But be careful. Why? Because our brain, it's very lazy. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele gosta do conforto. Ele quer poupar energia para você, né? Então ele fala assim: "Ah, então
tá mais fácil o português. Aí você vai lembrar do português, you remember Portuguese, not English. So be careful with translations. Uma vez eu tive uma aluna, ela estudou 4 anos só com tradução. Ela não lembrava, o ativo dela, gente, não saía, não saía. E olha, demoramos pra pegar, porque daí ela já pegou aquele vício, era uma muleta, sabe? It was like a cane, always translating instead of interpreting, porque é a interpretação. Como é que você interpreta o contexto, o 40%, a morfologia, vai juntando os pedacinhos e consegue entender o que está sendo dito e depois colocar no seu vocabulário ativo. Como é que você faz isso? How do you do that? Ok? So, first thing, the meaning of things. O que que a coisa significa, né? Porque às vezes a gente vai entender o significado e vai traduzir, mas dentro de um contexto tem um significado, dentro de outro contexto o significado pode ser totalmente diferente. Aí a gente fica com aquela tradução. Esses dias uma cliente minha travou no ask. Ela falou: "Cris, mas ask não é pedir?" Eu falei: "Também é perguntar". E são tão frequentes quanto. Falou: "Nossa, né, é uma coisa básica", mas na hora deu aquela trava, né, por quê? Porque ela estava traduzindo, né, o verbo to be, ser ou estar, às vezes ele vai estar como ser, às vezes ele vai estar como estar, depende do contexto. E isso várias coisas, né. E às vezes quando uma pessoa fala pra gente, se a pessoa está conversando com a gente em inglês, if the person is speaking to us in English, why it doesn't matter if you ask them to translate, porque eles não sabem traduzir, vai ajudar? Não vai ajudar, você tem que saber o significado, a pessoa tem que te explicar. E aí vale tudo, né, vale até mímica, quem nunca? Who never, ok? Perguntar, pergunta, o que que significa isso, o que que você quer dizer? No português a gente faz isso. Hoje eu estava tendo uma reunião com um partner aí de negócios e ele falou um negócio, estava falando em português, falei: "Não, espera aí, não estou na mesma página que você, I'm not on the same page as you, what are you talking about? What is your idea? Can you explain this idea because I'm not there?" Ele estava com uma ideia, eu estava com outra, e eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. E aí eu perguntei. Em português, a gente não tem nenhum brio para fazer isso. Por que que em inglês a gente tem? Ah, porque eu não sei perguntar, então fica aqui com a gente que você vai aprender, ok? Alright. E usar a tecnologia, né. A tecnologia vai ajudar a gente em usar dicionários online, usar a tecnologia para ver se eu estou falando certo, se meu accent está bom, se eu estou interpretando, é o que eu estou entendendo mesmo. Assiste um filme em inglês, sem legenda em português, pelo amor, né. Don't. Por quê? Você põe legenda em português, seu cérebro gosta do que é fácil, ele vai para tradução, ele vai ler em português. Você estudou inglês? Não, nada. Nothing at all. "Ah, mas eu estava tentando ouvir". Não, não estava, você estava prestando atenção no português. Sorry about being so frank, ok? Alright, desculpa de ser tão franca, mas é isso, às vezes a gente fica se enganando que tá aprendendo inglês, né. Vai lá na escolinha tirar 10, né, na do verbo to be, aí tô falando inglês, aí vem alguém que não vai falar nada, não consegue falar. Não se engana gente, não se engana. Tem um método, tem um caminho, né, não vamos inventar a roda de novo, né, dá para aprender e dá para aprender mais rápido, ok? There we go, grammar. E aí a gramática, precisa estudar gramática? É chato. A gramática não precisa ser chata. It doesn't need to be boring, because grammar is the structure and it's the background. É só o pano de fundo. Sabe por que que fica chato? Porque as escolas tentam enfiar gramática goela abaixo. Mas se você não entende por que que você está usando aquilo, é que nem eu vou dar uma fórmula para você e você não entende. Sabe aquela fórmula do Einstein, né, você sabe a fórmula? A fórmula da relatividade, o que que significa isso? Se eu te der a fórmula, o que que ela faz? Nada, se você não souber usar a fórmula. So if you don't know how to apply grammar, se você não souber aplicar a fórmula, não vai dar certo. Então, a gramática não é uma gramática solta, assim, lá longe da língua, né. Não, gramática é aqui agora, é o que eu falo, é a estrutura da minha comunicação, is the structure. Verbs, tenses, né, passado, presente, futuro, spelling. Como eu soletro, isso é parte da gramática também. Parts of speech, é verbo, é adjetivo, é vocabulário substantivo, o que que é? É só um pronome, está substituindo um nome, o que que é? What is this? What kind of grammar am I using? Okay? There are 8 parts of speech: verb, pronoun, noun, interjections, conjunctions. Até o jeito de falar, né? Há um tempo atrás, eu falei para um amigo meu que trabalhava comigo, eu falei: "Uau, que legal!" Eu escrevi um e-mail para ele: "Uau, que legal, U-A-U". E ele falou: "Cris, que é UAU? Que sigla é essa?" Eu falei: "Sigla? No, I'm just saying, wow, that's nice." Aí ele: "Ah, não, a gente escreve com W-O-W." "Ah, que legal, aprendi, né. Uau, que legal." Ok. Ou quando a gente machuca, né, que a gente fala: "Ui", eles falam: "Ouch", né. Então a gente vai ter essas interjeições, conjunções, preposições,
só de preposição, gente, tem mais de 16.000. Você vai aprender todas? Gente, não. A gente vai aprender preposição dependente dos verbos mais comuns que a gente usa, as preposições mais comuns que a gente usa, ok? So, it doesn't need to be a difficult grammar, alright? There we go, spelling. Essa tem que contar. Posso ler? Eu sei que já tá tarde, mas vou contar aqui mais um caso. Gente, paguei um coaching, né, paguei um coach para entrar na indústria farmacêutica, porque eu ia trabalhar como gerente de contas, que eu tinha trabalhado com isso no Brasil e era um salário melhor, meu inglês já estava bom, it was good and then I would do it, ok? E aí, eu treinei 3 meses com aquele coach, né, me ensinando sobre a indústria farmacêutica, estudei, fiz lá um curso, ok. Pronta para entrevista, entrevista por telefone, interview, phone interview. Primeira pergunta da pessoa, do rapaz lá que estava me entrevistando. "Can you spell your email address? Can you give me your email address? Because I'm gonna send a few information over your to your email. So I will need your email address. Can you just confirm?" Ele já tinha o meu email address que já estava lá no meu currículo, mas ele pediu para eu confirmar. Pensa, que a pessoa fala assim, C for what? C for Chrisley, R for, R de rua, não, R for Romeo, aí lembrei, né, que era o Romeo, I for I or E? E aí o I e o E, né, que a gente confunde, que o E é o I e o I é o A, o I é o I e o E é o I, né, e aí aquela confusão e eu, Crisley, aí o cara falou assim: hang on, wait a second", nem me deixou terminar o meu primeiro nome, Crisley. Ele falou: "Olha, desculpa, I'm sorry. If you don't even know how to spell your name, your email address, you are not the person to work for us. Você não é a pessoa para trabalhar com a gente". Desligou, mas desligou na minha cara. Porque ele sentiu que eu estava fazendo ele perder o tempo dele, né. Gente, era tão básico, era tão óbvio, eu não vi o óbvio. Linguagem, né. Então, presta atenção nisso, ok? Pay attention, because this is really very important, ok? There we go. Grammar as the background of language acquisition. Então a gramática ela é o pano de fundo, mas a gente tem que saber, se não souber o mínimo, né, não passa de ano, ok? Não passa em prova, não passa na entrevista, ok? There we go. Word combination, já estamos terminando, tá, gente? Fica aqui mais um pouquinho. Quem pegou a live na metade, vai ficar disponível aí por um tempinho ainda, mas, né, conecta aqui com a gente e passa essa live para aquele amigo teu, para aquela amiga tua que está precisando falar inglês, tá bom? Word combination. O que que é word combination? Palavras que vêm juntas. Então, por quê? Porque o nosso vocabulário ele fica mais previsível ainda. So those words that come together. Those are collocations, idioms, chunks, says. Chunks são pedaços de linguagem, né? Aquele monte de coisa que a gente fala. Então, por exemplo, você gostaria? Estou oferecendo alguma coisa para você. É sempre would you like? Would you like some water? Would you like some food? Would you like bread? Would you like to order? Would you like to come around today? Você gostaria? E se você gostaria, vai sempre ser a mesma coisa, não muda, é uma combinação. Um idiomatismo, né, a given horse don't look the mouth, né, um cavalo dado a gente fala: "Não se olha os dentes", aqui eles falam: "Não olha na boca", né, mas você meio que percebe, é um idiomatismo, ok? Chunk, palavras que geralmente vêm juntas, né, então, por exemplo, "How old are you?" Né, é um contexto que geralmente vem junto. "Quantos anos você tem?", ok? Sometimes a bit unpolite to ask, right? Sei são ditados, né, que é o que eu falei lá do cavalo dado, né, também é um ditado. Ok? Então tem aqui alguns exemplos. All ears, walk the talk, piece of cake. Piece of cake não é um pedaço de bolo. Piece of cake quer dizer tá fácil. A blessing in disguise, né? A blessing in disguise tem uma do português, que é uma bênção que vem de outra forma. Como é que a gente fala em português, Lê? Não estou nem sabendo traduzir. Ah, é quando a gente fala assim: "Ai, é uma bênção disfarçada", acho que é uma coisa assim. Não lembro, se alguém lembrar aqui e puder deixar no chat, é uma coisa que a gente fala o tempo todo em português. Walk the talk é quando você faz o que você fala, sou todo ouvidos, all ears, ok? Tem vários desses, né. E aqui alguns também que eu coloquei: take a risk, save time, work for, ó a preposição dependente aí, trabalhar para, né. Main course, first of all, quantas vezes, né, first of all, primeiro de tudo. Listen to,
Preposição dependente também, vem o listen, já vem o to junto. Close a deal, fechar um acordo. Good night, né, night já vem o good na sua cabeça. Alphabetical, já vem o ordem, ok? Order, alphabetical order. Deeply regret, essa é uma que a gente fala o tempo todo, né? Eu me arrependo profundamente. Quem não fala isso, né? Às vezes a gente não fala, né? Mas eu tô dizendo assim, no português também existe essa combinação. Having said that, tendo dito isso, já que eu falei isso, having said that, ok? So, tem muito disso, isso torna o nosso discurso mais previsível. Então a gente treina algumas dessas combinações de palavras, ok? E aqui só para fechar, como é que você passa de memória de curta duração, quer dizer, aquilo que parece que você nunca vai lembrar, para alguma coisa que você vai lembrar, né? 2 áreas do cérebro aí. Tô exagerando, tá, gente, que nosso cérebro ele é um todo, né, mas assim, a gente tende a lembrar, das coisas dependendo do como a gente estuda, depending on how we study. So, 10% of what we read, we will remember. Então se a gente só lê alguma coisa, a gente vai depois de 2 semanas, a gente só vai lembrar 10% daquilo, ok? Porque o nosso cérebro é seletivo, imagina se ele lembrasse de tudo, if our brain was trying to remember everything about everything, we would go crazy, alright? So, in this case, 10% of what we read, we tend to forget. Sabe aquela coisa que fala que a gente tem memória curta, né? É verdade. Ok, então, leu, 10% é o que eu vou lembrar, tá bom? E quando eu ouço? Eu ouvi. A tendência é que a gente lembre 20%. 20% of what we hear. Então se eu colocar lá o filme e estiver lendo a legenda e estou escutando o que eles falam, eu aumento as minhas chances de gravar o que tá acontecendo? Sim. Yes. Ok? Por quê? Quando eu vejo também, então tô assistindo um filme, eu tenho 30% de chance de lembrar. Se eu juntar tudo, fica melhor, né? Então quando eu tô assistindo um filme, olhando alguma demonstração, a tendência é de eu lembrar mais. Então você coloca esse tipo de situação para o teu inglês, né? Traz o inglês para sua vida. Bring English to your life, alright? Ok. What about if I participate in a discussion? Eu vou lembrar de 70%, porque eu coloquei emoção ali. Então toda vez que um cliente meu vem conversar comigo, eu falo assim: "Não, você vai falar. Me diz o que você está querendo dizer com isso". "Ah não, deixa eu passar para português". "Não, não, 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 vai em inglês que tá bom, ok?". Porque você tem que fazer essas conexões, you have to, make those connections in your mind, ok? And if you say and do something, que são os seus ativos, a tendência é de você lembrar mais, você vai lembrar cerca de 90%. Não sou eu que estou falando isso, gente. Esse é o Cone of Learning, é o cone do aprendizado, né, Edgar Dale, de 69. Isso aqui já é certo. Por que que a gente não estuda assim? Why we don't study like that? Ok? Então você está aqui comigo, por isso que eu falo: "Ó, gente, vai lá para os slides, né, ó lá". Por quê? Porque você tá ali assistindo. Agora sabe o que que eu desafio você? Pegar esses slides e você me dar essa explicação. You give me this explanation in English. Can you do that? I can do that, ok? Por que que você não falou só em inglês, Cris? Porque aqui a gente tem pessoas de vários níveis. We have people from all different levels. Isso é tudo conceitual. This is all concept. I'm helping you to learn better. E é para aprender inglês, by heart, de coração. Abriu a boca, tá falando inglês, ok? Alright, everyone. So I think that's it, ok? Então, para deixar essa informação para você, né? Como é que você estuda melhor, how you study better. Lembrando que a gente vai estar toda quinta-feira aqui trazendo um conteúdo de extrema qualidade. É o conteúdo que eu, né, atendo os meus clientes, juntando aí hipnose, né? Eu tô aqui usando linguagem hipnótica com vocês o tempo todo. Quem conhece de hipnose sabe do que eu tô falando. Estamos usando aqui a PNL, a programação neurolinguística, de alguma maneira a gente vai colocando algumas coisas aí, né, para você pensar diferente sobre o teu inglês, ok? Usando a psicologia positiva, yes you can, né, não vai falar como um nativo, porque você não é nativo, né, então aceitar isso, e ter essa positividade que você não tô pronto ainda, mas já tô pronto, né, o suficiente, enough, ok? E o inglês tradicional, né, que faz parte, a gente entender a linguagem, como ela ocorre, a gramática, a gente vai estar aqui toda quinta-feira, às 7, 7 no horário do Brasil, 11, 7 para quem está aqui na Inglaterra, ok? E aí, né, se vocês conhecerem gente em todas as partes do mundo, eu vi que entrou muita gente aqui, né, queridíssimas, pessoas queridíssimas, desculpa, não é todo o tempo que eu posso parar para dar oi, porque tem um conteúdo, né, para passar,
Mas porque a minha intenção realmente é que a gente tenha uma nação bilíngue, então já avisa, né, as pessoas que você conhece que precisam aprender inglês, que está um pouquinho mais apertada, não consegue ter um professor particular, né, então vamos lá, vamos aprender inglês e aqui, né, com muita informação para você mudar o teu mindset com relação ao inglês, tá bom? Lembrando que a gente está em todas essas plataformas, we are there on LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, a gente é o Óculos.com, essa metodologia, né, então vem aprender inglês com a gente. A gente trabalha em vários níveis, né, então tem aulas particulares, tem os cursos que estão lá na plataforma, essas lives vão lá para a plataforma depois também, vira o conteúdo, então, não estamos ensinando nada, que seja só assim: "Ai Cris, não estou nem aprendendo nada", né, a gente ensina o real, é o que os meus clientes recebem quando estão aprendendo inglês também. Por quê? Porque eu tenho certeza que se você pensar de um jeito diferente, se você mudar o teu mindset com relação ao inglês, você aprende inglês, tá bom? Então vem aqui com a gente, cola na grade, como dizem, né, vem aqui com a gente. Muito legal ver todo mundo aí, agora é hora de dar beijo. André, hello, I was checking some pictures. Vanilson, seja bem-vinda, e também já no finalzinho, não tinha te visto antes, mas legal que você está aqui. E se vocês souberem de pessoas que precisam falar inglês, vão mandando um aviãozinho, compartilha, porque a gente vai estar toda quinta-feira aqui, tá, gente? É a minha contribuição, né? Eu tive tanta oportunidade de estudar, tenho realmente o amor ao aprendizado, invisto muito no meu estudo, gosto de estudar, mas nem todo mundo gosta e nem todo mundo sabe como fazer, ou às vezes nem todo mundo tem o recurso, né. Eu, às vezes, eu não tenho carro aqui, né, mas por quê? Porque às vezes eu prefiro ter um carro velho ou não ter carro e estudar. Mas, né, às vezes não é a mesma condição, então vamos usar aqui o conhecimento e se você puder compartilhar o conhecimento aí, compartilha, diz que tem essa live toda quinta-feira nós estamos por aqui, tá bom? Muito obrigada por estarem aí, uma boa noite para quem está no Brasil, para aqui já quase outro dia, lembrando que aqui já é outro dia, aqui já estamos no dia 2, né, mas para quem está no Brasil, dia 1º, vamos comemorar, né, estamos na metade do ano. O que você fez, né, para melhorar esse ano, o que você tem feito e quais são os seus projetos, aonde você quer chegar, ok? So, next week we're gonna be talking about, Alex, do you know? O que a gente vai na semana passada? A gente ainda não decidiu. I don't know yet, guys. I will surprise you, ok? Eu vou surpreender vocês, vou trazer aqui uma aula surpresa, né? Com tanto conteúdo que a gente tem, mas fica aqui com a gente e chame seus amigos. Se você souber de alguém, estou precisando falar inglês, nossa, estou com dificuldade no meu inglês, manda vir aqui, né? 7 toda quinta-feira, que a gente está aqui compartilhando conhecimento. Ó, beijo no coração, muito obrigada por vocês estarem aqui, me permitindo entrar aí na casa de vocês e trazer esse conteúdo, tá bom? E a gente se vê na quinta-feira que vem. I'll see you next Thursday. Bye, bye. Cheers.